Boa noite a todos aqui presentes e agradeço vocês pela dedicação e o empenho que estão tendo para o desenvolvimento das atividades de extensão. E como vocês sabem muito bem, o objetivo desses encontros de oficina é poder orientar vocês na definição dos problemas a serem analisados e, ao mesmo tempo, na construção das soluções que a gente possa trazer para esses problemas identificados na sociedade e suas relações, principalmente com o tema gerador. E aqui, como se trata de um encontro de duas turmas distintas, né, nesse caso, a turma de Apex 2 e a turma de Apex 3, ok? Lembrando que os temas principais são, eu já destaquei isso até dentro do pequeno texto que eu elaborei aqui para vocês, né, no caso, para vocês entenderem que os temas são inovação, transformação, tecnologia e humanização do trabalho para os que estão no Apex 2 e transculturalidade e seus impactos na gestão da cadeia de suprimentos, na sociedade e nas organizações de logística. Então, esses são os dois temas que nós vamos trabalhar, principalmente, ok? E qual é o principal critério nesse momento que a gente deve considerar hoje nesse encontro de hoje, eu pretendo realmente orientar cada vez mais vocês a se aproximarem dos temas integradores. Na oficina anterior, nós chegamos a fazer algumas trocas de ideias, né? Eu fiz um percurso de dinâmica em que vocês foram comunicando ou compartilhando essas ideias e os problemas que cada grupo tentou identificar de acordo com o tema. E sendo assim, qual seria a orientação que eu vou fazer para vocês hoje? É necessário que eu apresente inicialmente, antes de começar, eu queria aproveitar esse momento para vocês compreenderem um pouco algumas das características que nós levantamos de dados sobre vocês mesmo, mas que eu trato como dados de perfil de nossos estudantes no curso de logística nesse momento, que é importante que vocês saibam isso também, tá? Eu vou, nesse primeiro momento, apresentar isso para vocês, e em seguida, então, a gente vai voltar sobre o tema do encontro de hoje, onde eu vou mostrar a vocês como a gente pode, então, validar as ideias de vocês, no sentido de que haja uma conexão entre eh, o problemático que vocês estão identificando e a construção da solução junto com a ideia perdão, com o tema gerador, tá ok? Então é isso que a gente vai tentar procurar fazer no encontro de hoje. Mais uma vez, então, seja bem-vindo a todos e todas, e estamos então a bordo do navio e vamos em que vamos, tá ok? Aperte os cintos aí. Boa noite, Clécio. Bem, então eu vou mostrar aqui para vocês, né, o que é que realmente qual é o perfil de estudante que nós temos no curso de logística, e isso é muito interessante para que vocês saibam realmente de como as coisas, acontecem por aqui. Eu vou abrir aqui a tela, tá? E ao mesmo tempo, eu vou conectar aqui meu celular para visualizar ao mesmo tempo se as coisas estão aparecendo para vocês ou não, tá? Enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta ou algo rapidamente que queira levantar aqui, pode que autorizo.
Ok? Vamos Oi, lá. professor, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo, e A gente está você? com. Oi? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Que Eu queria tirar ótimo. uma dúvida Pois não. em relação à apresentação do trabalho, Sim, que no Apex 1 a gente teve aquele cronograma a seguir, né, sim, no projeto. sim. Esse vai ser a mesma coisa? Tem um cronograma, ou a gente pode apresentar da melhor forma que a gente queira É, no aí, grupo? Porque então, a apresentação vai ser em que momentos, né? E qual a apresentação que vocês vão fazer nessa, nesse momento, né? Que a gente está construindo a parte do planejamento da atividade que vocês irão realmente desenvolver, tá certo? Então, nós estamos nessa fase de planejamento. E aí, então, a entrega que vocês precisam fazer nesse primeiro momento é do circuito final, certo? E nesse daí, vocês entregam um relatório. E aí, o que que vocês vão definir dentro desse relatório? No encontro de hoje, eu vou orientar vocês a respeito disso, tá ok? E aí, depois de entregarem esse relatório, ok? Que aí a gente vai agendar a apresentação de vocês, tá certo? E a apresentação é conforme cada um vai entregando. Os que entraram no curso no dia 14 de fevereiro, obviamente, terão que já, porque já estamos se aproximando da data de entrega ou de encerramentos, ok? Que seria até junho. Já estamos em maio, tá certo? Então vocês devem dar prioridade, conforme a sua data de ingresso no curso, ok? E aí, então, é isso que a gente vai fazer. E o que tem que ser? A apresentação desse projeto que vocês estão desenvolvendo nesse momento. E aí, no próximo, que seria a Apex 4, em que vocês vão entrar, seria a fase, então, de quê? De implementação, certo? Então, vocês vão ter que planejar esse momento, ou as atividades que vocês pretendem desenvolver dentro da comunidade no próximo semestre. Pode falar, Na Monique? verdade, eu sou do Apex 2, É né? perfeito. Então você vai para a Apex 3 e desenvolver o que você planejou na Apex 2, ok? Por Entendi. esse, por Então, esse motivo. a princípio, vai ser só um relatório, uma apresentação de um relatório, não vai ter apresentação de trabalho em slide, Então, querida, esse no trabalho do Apex 2, não. então, o relatório para apresentar, o relatório você pode realmente usar os slides para apresentar o que você planejou, o que que você vai mostrar na apresentação. É aquilo que você planejou e pretende implementar. Mas é quando? No próximo Apex que você vai fazer, entendeu? Ficou claro Ok. para você? Porque o que importa não é o que você vai apresentar aqui, mas o que importa são as evidências que você vai recolher quando você for implementar o projeto dentro da comunidade, tá certo? E aí você vai trazer essas evidências em um outro momento, que seria, nesse caso, então, tudo isso você vai fazer. Mas aí, digamos que você está pretendendo, ou no seu grupo, vocês pretendem colher informações. Porque alguns dados, para a gente mostrar a relevância, é necessário que a gente faça a coleta de dados. Concorda comigo? E Sim. quando é que vocês vão formular esse questionário de coleta de dados? Será a partir desse momento que vocês têm que preparar esse formulário também de questionário, certo? E aí, então, no próximo semestre, vocês vão se dedicar mais à construção e implementação daquilo que foi planejado nesse semestre. Tudo bom? Ok. Então, o que eu queria
mostrar aqui para vocês, que eu achei interessante compartilhar com vocês, é sobre o perfil dos estudantes, né, de logística, que é importante que vocês saibam, quem são vocês, o que vocês fazem, tá, que é importante. Primeiro, se a gente considerar, é que é o curso que tem mais, gênero masculino. Isso quer dizer o quê? O curso é representado em 69% pelos, eh, homens e 31% pelas mulheres, né, no caso. Então, a gente vê que aqui, digamos, quase 70%, são homens no curso e 30% são mulheres. Então a gente tem que o que que isso diz nesse caso? Até para vocês mesmo entenderem. E olha só, vocês responderam a esses questionários, né, que foi o questionário socioeconômico que vocês responderam no curso, quando entraram no curso. Eu coletei, eu considerei um universo de respondentes de 225 estudantes, tá, que responderam a essa pesquisa. E aí, então, qual é a faixa etária de nossos estudantes nesse caso? Aqui, a gente percebe que a grande maioria, digamos, estão na faixa etária de 21 a 30 anos. São representados por 40%, ok? E a segunda faixa etária que vem é de 31 a 40 anos, no caso. Então a gente vê que é interessante, né, que são profissionais. A gente vai ver mais em diante que são profissionais no curso já. Mas uma coisa impressionante é essa equivalência, né, entre os jovens de 17 a 20 anos, que representam 5%, e acima os, eh, mas adultos, né, nesse caso que eu vou dizer, em vez de, que tem acima de 51 anos, também são 5%. E por meio, então, nós temos 18% de 41 a 50 anos. Isso é muito interessante, né? Eu vejo isso quando a gente está nessas apresentações, né, que acontece, e isso é muito interessante. Quanto à localização, onde se encontram os alunos do curso de logística? Vocês sabem muito bem que Unileia é representado pelo Brasil todo, né, no caso. Mas o que que a gente observa aqui? Que 30% dos alunos que estudam no curso de logística se encontram no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, ok? E logo em seguida, 21% deles se encontram no estado de São Paulo, 8% onde que está no Distrito Federal, tá? E aí a gente vê também, cadê Minas Gerais, cadê 11% em Minas Gerais e 8% no Distrito Federal. Isso quer dizer o quê? Eu tive uma ideia contrária, achando que a grande maioria de nossos estudantes estivessem em Minas Gerais, e ao contrário, né? Que como é que é? As pesquisas, ou se não, os dados apontaram aqui para vocês verem, né? Então, é isso que aconteceu. Então, isso é interessante, no sentido de que agora eu tenho uma visão melhor de onde eu encontro meus alunos, né, no caso. Apesar de que o restante está distribuído, né, em todos os estados. Em Pará, nós temos 4%, isso é muito interessante também, no caso. E aí, então, o Rio Grande do Sul também, que bate com Pará, né, onde a gente tem 4%, no caso. E para continuar, então, nós temos, em sua maioria, 45% são solteiros e 44% são casados, ok? E aí, então, o tamanho da família, 31% ter filho. Eu imagino já o quanto isso se torna cada vez mais complexo, né, em relação à disposição do trabalho, disponibilidade de tempo, porque você tem que se dividir entre trabalho, eh,
família e os estudos, né? 18% tem 2 filhos, 7% tem 3 filhos, e os que têm mais de 3 filhos representa 2%, ainda bem, né, no caso. E os que não possuem filhos ainda, né, que estão dentro desse estado de solteiros, mas aí são 42%, ou casados sem ter filho nesse momento, ok? E aí que vem a identidade cultural, porque 31% se declararam branco, enquanto 47% se declararam pardo e 17% se declararam, né, preto, nesse caso, e 2% amarelos, quer dizer, nós temos a população indígena também aqui representada, enquanto 3% não se declararam. Agora, bom, quem se declarou amarelo e aí não se identificou como indígena, esse daí que é uma característica cultural que a gente tem, não se sabe muito bem, né, quem é amarelo hoje no Brasil, quem é considerado amarelo hoje no Brasil, isso já são questões mais que saiam da nossa alçada de análise aqui, que não interessa, mas é importante que a gente saiba qual é a identidade cultural no que é mais representado no curso, então, no caso, ok? E disso daí, o tempo em que você concluiu o ensino médio, muitos aqui declararam que ficaram 5 anos esperando para iniciar um curso de ensino superior, ok? Enquanto 18%, eu vou fazer uma coisa aqui, porque tem alguém que chegou agora e precisa entrar e está ali na fila esperando, com certeza. Deixa eu ver aqui. Ai, que a pessoa não sei se ela entrou ou se. Deixa eu ver aqui. Se for possível, alguém aí pode dar permissão para as pessoas que estão entrando. Eu estava tentando visualizar aqui se o slide estava aparecendo para vocês pelo meu celular. Então, enquanto estou apresentando, eu não estava vendo, no caso, então, as pessoas. E aqui eu vi que o Clécio levantou a mão. Se queria fazer algum comentário, fique à vontade e faça, por favor. Pode fazer seu comentário. Boa noite, meus amigos, professor, todo mundo aí. Tudo ótimo. Muito bacana. Meu filho tá falando aqui. Tá, papai? Ele tá pouco de atenção, tá bom? É isso aí. Era um comentário, professor, quando você começou a passar essa estatística aí, de a grande proporção era homens, né? Uma Sim. pequena proporção era mulheres. Esse levantamento, essa fonte, você tira da onde? Da própria faculdade de Unicef ou de outros órgãos? Então, meu amigo, são questionários que vocês responderam. Foi dali que eu tirei essas informações, entendeu? Ah, Lembra tá que bom. Entendi. No quando começo, lembro, vocês sim. quando vocês entraram no curso, não tem questionário socioeconômico que vocês responderam? Lembram? Alguns não devem estar se lembrando mais. Logo que Verdade, vocês agora eu lembrei sim desse levantamento aí, dessa fonte. É, Exato. Então, bacana, gostei. essa é a fonte que eu estou usando, entendeu? Quer dizer que são dados que foram recolhidos, né? Coletados da gente mesmo, né? Isso, Da nossa entendeu? instituição da faculdade. Bacana. Entendeu? Que vocês que responderam a tudo isso, no caso, tá? E aí, então, eu acho que tem um dado aqui que eu não sei se eu passei desapercebido, que é os que estão trabalhando, né? Eu acho que eu passei. Deixa eu ver aqui. Hum. Bom, tudo bem, eu vou depois trazer isso também, se for o caso, tá? Então a gente tem aqui a capacidade, diante disso tudo, pelo tempo que muitos esperaram para poder entrar no curso,
isso gera realmente uma certa dificuldade para poder se adaptar realmente às práticas pedagógicas. Você sabe muito bem, para alguém que terminou seu ensino médio já há muito tempo e levou quase 5 anos, né, para ingressar na faculdade, é normal que haja algumas dificuldades, principalmente de entendimento nas leituras e outros, né, no caso. Então, é essas aí que a gente viu aqui, que 34% declaram que precisa ler o texto uma segunda vez para entender seu argumento. Tudo isso, todas essas informações aqui, principalmente sobre esses desafios que pessoas enfrentam, nos leva a repensar em como a gente deve estruturar nossos textos acadêmicos aí para facilitar a compreensão para os estudantes, enquanto 30% declaram que entende o argumento do mesmo da primeira vez logo que faz a leitura, ok? E aí, então, nós temos ainda outros 34% dizem que, dependendo do conteúdo, precisa ler o texto mais de 2 vezes para entender seu argumento. Então, tudo isso, então, nos leva a repensar na forma que a gente deve até fazer as avaliações de estudo aí, que é importante no caso. Motivos da escolha do curso, né? Aqui a gente vê que 45% declaram escolherem o curso por motivos profissionais. Isso quer dizer o quê? São pessoas que já estão no mercado, colocadas no mercado, e estão em busca, né, de uma valorização profissional. Nesse caso, principalmente quando é que você precisa, no caso, de uma promoção, é necessário que você tenha um nível superior, né? Então, pessoas estão em busca disso daí. Enquanto 36% estão em busca de uma inserção no mercado de trabalho ainda. Isso quer dizer o quê? Muitos estão no curso, porém estão em busca de uma inserção no mercado de trabalho. Então, 36%. Aqueles que se acham, mas eu não estou trabalhando ainda, mas você não é o único que está nesse caso, tá? São 36% aqui da proporção de todos que estão no curso, que estão nessa situação. E aí tem 2% que declararam que é por vocação, ok? 1% diz a influência familiar, porque a empresa familiar precisa de alguém que possa dar continuidade aos negócios. Então, obrigaram a pessoa a entrar num curso de logística, porque precisam de profissionais da área. né? Então, apenas 3% disseram que escolheram o curso por ser na modalidade à distância. Então, isso não é um fator que importa. E aí, estatuto profissional, é esse daqui que eu estava falando mesmo. Veja bem, os que estão trabalhando nesse momento são 63% de todos aqui, tá? Sim, na área específica que não que está na dos que estão trabalhando, 31% estão trabalhando na área específica do curso. Isso quer dizer que estão na profissão de logística, enquanto 6% apenas aqui não estão trabalhando, nem na área, nem trabalhando profissionalmente ainda, ok? E a renda mensal, né? Nós vimos aqui que 39% ganham até 3 salários mínimos, e aí tem que corrigir aqui, tá? 14% estão até entre 4,5 a 6 salário mínimo, ok? Nós temos 20% que estão de 3 a 4,5 salário mínimo, e 9% estão acima de 6 salários mínimos no curso. Isso é muito interessante. Isso quer dizer o quê? Que nossos alunos realmente, né, são profissionais já muito bem colocados no mercado. Tem muitos, nesse caso aqui, enquanto outros estão esperando essa ascensão profissional ainda no mercado. Então, esses são os dados que eu queria
trocar com vocês. Interessante aqui. E lembrando que são dados que foram colhidos, né, a partir de pesquisas que nós realizamos junto a vocês, no caso, vocês que responderam a essas perguntas, ok? Então, eu fico muito feliz, né, de ter profissionais engajados aqui. Esses dados sempre nos levam a repensar realmente as características do curso ainda. E tudo que a gente possa fazer para melhorar ainda, isso é importante. Esses dados nós mostram o quanto é necessário a gente ter em mãos, né, esses dados para poder elaborar as estratégias que possa facilitar ainda mais o processo de ensino e aprendizagem. Parabéns aos que responderam. Aqui eu peguei uma amostra de 225 alunos. Nós temos muito mais que isso no curso como um todo, tá? Alguma pergunta a respeito disso? Se não for, a gente vai dar continuidade e eu vou começar então, no caso, nossa apresentação de hoje. Bom, vou começar aqui, ó. Como tinha colocado para vocês, vocês estão visualizando aqui? Eu vou tentar ver se eu consigo aumentar isso daqui. Não, não aumentou, não. Então, como eu coloquei para vocês, nós precisamos analisar dois aspectos no encontro de hoje, que é, primeiro, o problema que vocês definiram, ok? E a solução. Em cada um deles, nós precisamos pensar em 5 fatores relevantes. Que, primeiro, o problema abordado verifica se em acordo com o tema central. Qual é o seu tema central? Se você estivesse fazendo a Apex 2, por exemplo, o tema central seria o quê? A inovação, transformação tecnológica e humanização do trabalho e seus impactos na gestão da cadeia de suprimento na sociedade e nas organizações de logística. Isso é muito importante, ok? E, no caso, então, nós vamos tentar validar o seu problema. Ó, digamos, seu problema não, mas o problema que vocês identificaram, nós vamos ver a conexão desse problema com o tema principal. Isso é muito importante, que eu tinha colocado para vocês na oficina anterior, ok? E aí, para os que estão na Apex 3, é necessário, então, que o tema principal, que é transculturalidade e seus impactos na gestão da cadeia de suprimentos na sociedade e nas organizações de logística. Então, o problema que vocês identificaram nesse momento tem conexão com o tema principal? Isso tem que ser verificado. Então, vocês precisam repensar nisso daí, nesse aspecto. Em segundo momento, é que a equipe pesquisou mais de um problema abordado pelo tema central. É esse daí que se apontou agora. Um pouco antes de vocês chegarem, a Edith me fez uma pergunta. E aí ela estava me perguntando se o tema, se o problema que eles identificaram estava de acordo com o, o tema central. Aí, qual é o problema? É o alto índice de acidentes na cadeia de suprimentos da, perdão, do e-commerce, ok? E aí, vejam bem, isso tem a ver? Sim, porque a transformação tecnológica provocou, finalmente, as compras online. E, para tanto que as demandas aumentaram, que é necessário que haja
pessoas que possam fazer a entrega, sendo que esses entregadores, dentro das condições de trabalho em que se encontram, são vítimas de acidentes de trânsito. Isso é um problema? Sim, é. Tem relevância? Sim, tem. Tem conexão com o tema principal? Sim, tem. Perfeito. Agora, se o alto índice de acidentes dos entregadores tem criado ou gerado problemas para a cadeia de suprimentos do e-commerce, como a gente vai resolver isso? E aí que veio a ideia de que, nesse caso especificamente, pode existir vários tipos de soluções. Por esse motivo, então, que a gente vai ter que verificar se a solução também que vocês estão trazendo, nesse caso especificamente, é uma solução inovadora ou não, certo? Isso é importante que a gente faça isso. Então, naquele momento, como que se constrói a solução? Para a gente construir a solução, é necessário realmente que a gente possa trazer dados, como fiz nesse momento. Se eu dissesse para vocês que, olha, a grande maioria de nossos estudantes aqui são de sexo masculino. É necessário que eu traga dados realmente que demonstram isso. E qual é a minha fonte de dados? É uma coleta de dados que foi feita aqui dentro da própria instituição, onde os próprios alunos responderam e comprovando que a grande maioria, 39%, perdão, 69% dos estudantes do curso de logística são de sexo masculino. Eu não inventei isso. Então, se eu estou confirmando que a maioria de nossos alunos são homens, isso é verdade. Então, comprova isso. Eu comprovei pelos dados que foram coletados junto aos próprios alunos. Essa questão agora tem relevância? Tem, ok? Então, no momento em que eu quero realmente tornar a solução inovadora e, ao mesmo tempo, mais comprovando que aquilo ali é algo que impacta realmente. Isso quer dizer o quê? Eu teria que buscar diversas fontes nesse momento. Serão fontes primárias. Fontes primárias são coletas de dados, exatamente. Ok? Não, perdão, fontes primárias que podem ser coleta de dados, né? No caso, pode ser ainda eu posso buscar na internet informações de fontes de organizações ou de empresas ou de órgãos públicos que tragam essas informações de que, digamos, que 40% dos acidentes de trânsito envolvendo entregadores são causados pelo desvio do trajeto, do percurso, buscando encurtar ainda mais o roteiro. Por quê? E aí, olha só, Edith, eu estou fazendo o trabalho para vocês já, tá? Sabe por quê? Ah, você está rindo, né? Está feliz, né? Como? Fala aí. Pode ficar à vontade. Ah, tá bom, eu vou ficar à vontade mesmo. Eu tô entregando já esse trabalho fazendo, mas é bom, tá? Então o que que vai acontecer nesse caso? Se existem dados comprovando isso, que 40% dos acidentes de trânsito envolvendo os entregadores são provocados devido ao desvio do roteiro, que são pessoas que desviam dentro do trânsito, não seguem o roteiro.
do trânsito normal. Eles querem o quê? Encurtar o caminho. E nisso daí fazem bandalhas, cometem infrações de trânsito e acabam se envolvendo em acidente. Olha lá, hein? Eu já estou fazendo o trabalho para vocês, tá? E aí, então, nesse caso, diante dessa circunstância, vocês podem, como a Edith tinha me colocado, que eles tinham criado, bom, a intenção, né? A solução do grupo é de criar um aplicativo que possa redefinir os roteiros, nesse caso, né, para evitar que esses acidentes aconteçam. A solução ela é inovadora? Sim, porque envolve tecnologia. Se é para criar um aplicativo de roteiros, né, que façam com que eles, né, evitam de encurtar os caminhos, ou se for necessário encurtar, que seja sem infração de trânsito, para não causar acidente, certo? Então, é inovadora? Sim, é. E, ao mesmo tempo, a solução ela foi pesquisada, então é interessante que vocês pesquisam a solução antes de dizer que é isso daí, a solução final. Então, é necessário, inicialmente, que vocês buscam as causas desses acidentes provocados. Eu só citei uma das causas aqui, que é o desvio do caminho normal, novos roteiros que eles se fazem e se envolvendo em infrações de trânsito, provocando, assim, acidentes. Mas tudo bem, pode ser que tenha outro. Talvez o fato de que esses não conhecem muito bem a cidade para poder percorrer em todas as suas dimensões. Pode ser a falta de sinalizações nas ruas para a identificação dos endereços. Temos cidades que apresentam esses problemas, certo? Então, a gente precisa trazer isso daí, várias alternativas, pesquisando, trazendo informações. E a solução apresentada mostra-se capaz de resolver o problema abordado? Isso é muito importante. A apresentação da solução é clara e inovadora? Sim, é. Então, é isso que a gente precisa fazer nesse momento. Mas aí, então, antes de tudo, para a gente poder identificar o problema, é necessário que a equipe faça pesquisas sobre o tema central. Tá? Então, vocês não podem partir apenas da imaginação. Não, porque aqui a gente precisa, nesse caso especificamente, mostrar que existem dados primários, ok? E a gente pode ir na construção de dados secundários também. Que seriam esses dados secundários? É no momento que a gente aplica um questionário realmente para esses agentes entregadores no mercado e que possam confirmar ou comprovar ou validar aquilo que nós estamos imaginando. Pode não ser validado. Por quê? São dados primários que nós coletamos no departamento de trânsito nesse momento. Mas o envolvido teria que responder. Então, a gente vai construir dados secundários, fazendo pesquisas, aplicando questionários, e aí, então, é necessário que vocês construam questionários. Mas em que momento vocês vão aplicá-los? É isso daí a pergunta da Monique, né? A Monique me perguntou se a gente vai ter que apresentar o trabalho. Que trabalho vocês vão apresentar? Sim, tem que apresentar o trabalho. Mas qual era a preocupação dela? Perdão, eu fiz uma besteira aqui, eu acho. Qual era a preocupação dela? É apresentar data show,
quer dizer, slide e isso tudo. Mas aí, primeiro é que a gente tem que construir esse trabalho. Qual é? Nesse primeiro momento, nós estamos na fase de planejamento daquilo que a gente pretende desenvolver, tá? Então, é isso que a gente vai ter que fazer nesse primeiro momento e mostrar realmente que é pertinente, é relevante o problema que nós identificamos e que nós queremos tratar, tá? Então é importante que a gente faça essa observação, é importante que a gente faça essas reflexões, no caso, é importante que a gente busca, nesse caso, então, informações também pertinentes para comprovar que realmente aquilo que nós estamos identificando nesse momento é uma questão relevante, porque as pesquisas demonstram isso, ok? E para a gente continuar, eu vou aqui mostrar para vocês como que a gente deve se preocupar agora com isso. Esse daqui, eu estou voltando naquela oficina anterior, onde eu trouxe um material, mas eu não terminei a apresentação para vocês, né? E aí, então, a metodologia, né, que a gente vai utilizar. Nossa metodologia aqui será utilizada a metodologia de Problem-Based Learning, ou aprendizagem baseada em problema. É isso que a gente está utilizando como metodologia. E aí, então, quais são as ferramentas que a gente precisa utilizar? Nós temos o Design Thinking, no caso, que seria o quê? Simular situações, no caso, e ver, analisando problemas e soluções. Nós temos o Canvas social, que a gente pode utilizar, o Canvas social, eu vou trazer isso também para vocês em outro momento, para a gente fazer um brainstorming e poder planejar realmente o nosso projeto. E aí, como estratégia de tutoria, explorando então os principais ambientes de inovação e tecnologia de gestão para a construção de soluções para problemas de desenvolvimento sustentável inerente ao local. E aí, então, principalmente, a gente tem que focar nos ODS daqui. Mas o mais importante aqui é essa questão aqui do relatório final que a gente precisa. Então, a formação das equipes, isso eu já tinha pedido a vocês, já fizeram. A escolha do problema, isso vai depender das pesquisas que vocês levantaram para mostrar a relevância do problema e a justificativa desse problema também. Tem que justificar. E aí, então, a gente começa a estruturação de questionários, coleta de dados e tratamento dos dados para o relatório final, nesse caso. Porém, o que vai acontecer, como falei para vocês, nós não vamos, nesse primeiro momento, já coletando os dados. Podemos deixar a coleta dos dados, mas a estruturação do questionário a gente vai ter que fazer. A coleta de dados a gente vai deixar para o próximo semestre, em que vocês vão evoluir em Apex 3 e Apex 4. Tá? Então, o que vai acontecer nesse momento? Então, deixa eu que eu vou aqui. Então, aqui que a gente vai começar a entender. Vejam bem, na estruturação do Apex, nós vimos que tem circuitos, são 4, o circuito inicial e o circuito intermediário. É a contextualização do tema, onde isso permite que você entenda o tema. É por isso que houve, então, essa primeira fase em que vocês precisam entender o tema, em que vocês precisam ler sobre o tema e compreender. E aí a gente vai partir
para a observação e a definição e ideação, que seria a fase de quê? De circuito final. E o circuito intermediário, o circuito integrador, seria essa parte de prototipação e teste, onde a gente vai fazer essa parte somente no próximo semestre, porque não seria possível a gente fazer tudo isso nesse semestre. Até vocês irem ao campo para aplicar isso, não. Vamos se concentrar exclusivamente no planejamento a partir desse momento. Então, a maioria de vocês aqui já responderam às questões de circuito inicial e do circuito intermediário. Perfeito, muito bem. Isso suponho que vocês entenderam muito bem o tema já, ok? E agora, o que a gente precisa fazer? É partir para a observação e a definição e ideação. Isso quer dizer o quê? Vamos observar do tema como isso se aplica dentro da sociedade, dentro da comunidade, dentro da empresa em que você está trabalhando. E definir, então, um problema. Partimos da observação. Ok, observação de tema. Qual? Inovação, transformação digital e seus impactos na cadeia de suprimentos, logística, sociedade. Ótimo. Então, a gente, observando bem o mercado, há uma grande evolução do uso da tecnologia no comércio, em geral, hoje. Então, todo o processo de suprimentos, da produção, da distribuição no mercado está baseado em tecnologias. Isso acaba envolvendo pessoas, os profissionais da área, em má condições de trabalho. Então vem a desumanização desse setor. Que são quem? Principalmente afetados por quem? Por os entregadores. É isso que nós vemos no mercado. Primeiro que não recebem salários satisfatórios, no caso, são obrigados a jornada de trabalho excedentes, no caso, e várias coisas que a gente pode levar em consideração, certo? Sem benefícios trabalhistas, nada disso daí. Ótimo, você quer discutir esse tema? Vai. Se encaixa dentro do tema central do seu trabalho? Sim, se encaixa. Então, vamos então definir o problema. Qual é o problema agora? O problema é que esse avanço tecnológico, o uso das tecnologias na área de logística tem ocasionado uma precarização do trabalho. Essa precarização do trabalho tem envolvido pessoas até em acidentes. Eu estou fazendo essa observação. Outra pessoa pode fazer uma outra observação de que, olha, tudo bem, esse caso é um caso que não se aplica na minha cidade onde eu vivo ou na comunidade onde eu estou. Nunca tenho visto isso, até porque nem existe essas entregas na cidade. Não faz relevância nesse caso. Ótimo. Então, eu posso partir com uma outra observação nesse caso, né? Nós temos várias condições de trabalho dos motoristas hoje em dia, no trânsito também, que a gente vê por aí, certo? Então, quais são? São milhares de problemas, mas é interessante, é preciso que esses problemas estejam realmente contextualizados dentro do tema central, ok? Transculturalidade. Nós vivemos hoje um mundo da globalização, onde compras internacionais se fazem em tudo qualquer lugar do mundo. Como é que a cultura vem impactando isso daí? É isso que a gente precisa tentar entender realmente como isso está impactando na sociedade, né? Então, as entregas erradas, os hackers que estão cada vez mais, nesse caso, então,
hackeando os cartões de crédito das pessoas, quais soluções a gente pode trazer? Isso tudo a gente tem que analisar. Tem a ver com o tema? Tem. Porque as diversidades de políticas públicas implementadas, econômicas, financeiras, implementadas por cada país, tende a proteger os cidadãos, os consumidores dessas redes, nesse caso. Ok? E aí, então, a gente está até discutindo um PL nesse momento. O maior problema que o governo ainda não está nem se preocupando é essa situação de hackeamentos que acontece. Ninguém está colocando isso. A problemática lá do PL que está sendo votado hoje é o quê? É se pessoas devem continuar publicando coisas ou não. Mas é consequência de tantos problemas que pessoas têm. A preocupação nesse momento é sobre fake news, perdão, né, no caso. Mas a gente tem outras formas de violências que estão acontecendo. Pessoas que até hoje não estão convencidas de que tem que fazer compras online porque têm medo da insegurança das redes, nesse caso, de tantas fraudes que estão acontecendo nas redes, nos mercados. Pessoas hoje em dia criam qualquer coisa, fazem qualquer tipo de comércio para tirar dinheiro das pessoas. Primeiro são essas questões que a gente precisa ver. O Pix foi criado. E quando o Pix foi criado, tem até hoje problemas que estão sendo ocasionados pelo Pix, que é um sistema de pagamento. Que é o quê? Pessoas que foram realmente assaltadas e tiraram todo o dinheiro de suas contas. Quem é que é responsável disso? O banco diz que não é responsável, não te ressarcia, ninguém se responsabiliza por essas questões. E aí, então, o governo não está nem preocupado com essas questões, que são prioritárias para a sociedade nesse momento, para a gente fazer a economia evoluir, garantir um sistema, uma segurança na internet, acesso à internet. O melhor é interditar, no caso. Então, são críticas que a gente possa fazer aqui, porque eu estou em sala de aula, posso discutir determinadas questões que são relevantes. Aqui a gente está fazendo essa observação, que é importante fazer, no caso. Então, a preocupação é, tudo bem, divulgando fake news. Fake news é o quê? Cada um tem seu interesse. E o mercado? Nós queremos evoluir. Você vê, por exemplo, na China, eles nem sequer usam mais cartão de crédito. Cartão de crédito eles não usam. Tudo é um sistema onde você faz todas as operações online. E quando é que nós vamos poder chegar a esse ponto? Os americanos estão fazendo. Esse daí também é um sistema de pagamento online, que é o Pix que nós inventamos aqui. Mas o brasileiro se sente seguro em continuar usando esses mecanismos que são facilitadores até para a evolução da economia. Porém, a gente vê essas questões aí, que precisa, né, ter realmente uma discussão mais ampla possível. A questão da segurança, de acesso, precisa ser envolvido nessas questões, nesse primeiro momento. Então, cabe a você observar realmente o problema e definir esse problema. Porque existem vários aspectos. E aí a gente vai na idealização, então, trazer soluções. Você idealiza trazendo soluções. E é isso que a gente vai fazer. E nesse caso, então, eu considero que a, a minha apresentação se encerra aqui e eu vou abrir agora as questões para a gente entender. Numa próxima, eu vou apresentar para vocês o que quais são as ferramentas que nós vamos utilizar. O Canvas social é importante a gente utilizar. No caso, nós temos várias ferramentas aqui, mas o mais importante seria o Canvas social, onde a gente vai definir todos os aspectos, o passo a passo que a gente vai trazer para a prototipação da solução.
Tudo bem? Então, eu fico à disposição de vocês se há perguntas nesse momento, algo que vocês não entenderam, e a gente pode, nesse caso, então, fazer um percurso, tentando ver o que vocês tenham trazido ou tenham feito até então, para que a gente possa corrigir algumas coisas se o problema de vocês está já em conexão com o tema principal e tudo isso que a gente precisa analisar nesse momento. Vamos lá? Fiquem à vontade, façam as perguntas e vamos trocando as ideias, no caso. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos começar mais uma rodada dos problemas que vocês identificaram, para a gente saber se realmente valida ou não valida. Tudo bem? Vamos lá? E aí, quem é que quer começar? Ninguém? Senão eu vou chamar, hein? Gente, me parece que depois que eu fiz toda a apresentação, vocês ficaram se perguntando: caramba, isso daqui será que vai dar mesmo? Mas é importante que dê certo, ok? É um exercício que nós estamos fazendo nesse momento. Ninguém está cobrando de você uma perfeição, mas é importante que você se envolva, faça algo que tenha um significado para você e não apenas querer preencher o horário, certo? É importante que isso tenha um significado para você. Então a gente vai na fase dessa pesquisa, da relevância, da identificação, da problematização, ok? Então vamos lá? Professor, Pois não? é o Clécio, tá falando. Fala de uma ferramenta para utilizar aí, eu não peguei bem, cortou um pouco o áudio aí. Eu acho que eu não estou te ouvindo bem. Tenta repetir, por favor, sua pergunta. Você diz as ferramentas? Falou uma ferramenta aí, citou uma no final agora aí da sua apresentação, O e eu Canvas faço bem. social? Oi? O Canvas social que eu estava falando? Isso? Isso. Sim. Mas aí, esse daí eu só vou apresentar isso para vocês no momento que a gente entrar na fase do desenvolvimento da solução, tá? Sim. Porque hoje não vou apresentar já para vocês essa ferramenta. É necessário que a gente primeiro parte da fase da observação e da definição do problema e até então é a ideação, tá? Não sei se vocês já fizeram as reuniões, né? Porque a maior dificuldade que vocês enfrentam é poder se reunir e as pessoas trabalham em horários distintos, mesmo que seja à tarde à noite ou cedo de manhã, o que for possível vocês fazerem. Criam um grupo de WhatsApp, pensa aí, cada um joga suas ideias ali, e aí vocês discutem juntos, não necessariamente que seja em tempo real, pode ser assíncronas ou síncronas também ao mesmo tempo. Tudo bem? Então vamos lá. O Walter, vocês conseguiram pensar no problema e a conexão desse problema com o tema? Vamos lá, fale um pouco sobre o trabalho de vocês, por favor. Boa noite, professor. Boa noite. Na verdade, boa noite para todos, né? Na verdade, eu assisti a última aula, né? Nós tivemos há 15 Sim. dias. Certo. Nós tivemos dificuldade de participar das demais. Hoje está do meu grupo aqui, está eu e o Helder, que eu estou vendo aqui, e
nós não chegamos a fazer uma reunião, até porque nós não estávamos entendendo qual que era a base desse trabalho, né? Hoje ficou bem claro, né? Certo. Nós precisamos montar o grupo, descobrir o problema, né? Até chegar na parte do relatório, e o restante do trabalho vai ficar para o semestre que vem, que vai ser para colocar em prática, né? Então, agora ficou bem claro. Então, a partir de hoje, nós já vamos começar a conversar, né? E desenvolver esse tema o mais rápido possível para colocar na plataforma da maneira que foi solicitado. Perfeito. Obrigado, Walter. Eu tenho certeza, justamente, depois do último encontro da oficina 15 dias atrás, que esta realmente está sendo a dificuldade de vocês, né? Da compreensão de que é realmente para desenvolver, no caso. E a Monique, inclusive, chegou aqui, a primeira das coisas é saber se vai ter apresentação, né? O trabalho tem que ter apresentação, porém, é necessário saber o que eu vou apresentar, né? Então, o que você vai apresentar? No circuito final, pede-se o relatório, certo? O relatório que você vai fazer é mostrando que você tem o entendimento do tema. E você partiu desse aí, fez as observações, definiu um problema e que você está trazendo tais soluções. Porém, é necessário que você possa identificar, né, ou verificar com base em dados primários a relevância desse problema, ok? Então, tem que trazer dados para comprovar a relevância desse problema. E, antes de tudo, também é necessário que você verifique se o problema que você está realmente definindo tem a ver com o tema principal. Então, essa conexão com o tema principal é fundamental também, no caso. Tá? Então, é isso que a gente precisa pensar nesse momento e tentar refletir. O trabalho em grupo, para você, está sendo mais complexo, porque cada um chega... eu não entendi nada. Né? Eu conheço os alunos, né? Eu não entendi nada, só vou ficar aqui esperando alguém fazer, ou caso contrário, eu não farei mesmo, tá? Eu me viro, mas o que você está deixando? Você está perdendo a oportunidade de você poder se desenvolver e fazer pesquisas, tá? Que o ensino hoje não trata-se apenas de você obter um diploma. O importante, quais competências você construiu. Que em algum momento da sua vida profissional você vai ter que demonstrar isso para alguém. Que é importante nesse momento. Então, o que a gente está fazendo? Estamos fazendo uso do conhecimento que está sendo construído dentro do curso, em cima de competências e habilidades, e tornando você um profissional cidadão. Porque muitos hoje ficam indiferentes de tudo que está acontecendo na sociedade. Então, para que você está estudando? Né? É para você poder equacionar problemas e trazer soluções que sejam inteligíveis por serem comprovadas por pesquisa que você está trazendo. Eu estou comprovando. Certo? Então, é isso que é mais importante que tudo. Então, é isso que a gente precisa ver nesse momento. Tá? Então, se vocês estão aqui, eu sei que vocês estão manifestando o desejo de aprender, de compreender as coisas. É por isso que vocês estão aqui. E os que não estão nem aí, que vão sempre atrapalhar vocês, dizendo que não estou entendendo nada. Sempre a pessoa vai vir com esse argumento. Que aí eu não estou entendendo nada. Mas você buscou entender? Também não. O que me importa é chegar ao fim do curso, pegar meu diploma e pronto. E mesmo assim, de cabeça vazia, você diz, mas eu me formei. Ótimo, você se formou. Mas e aí? O que a sua formação tem construído? Em que
que a formação tem transformado você, né? São essas questões que a gente precisa ver, tá bom? Fala aí, o Clash. Obrigado, Walter. É interessante você falar sobre isso aí, a Sim. diferença entre um diploma e o conhecimento. Imagina só um médico, um enfermeiro que era pela vida, o cara tem só um diploma, aí ele sai numa boa, no hospital bom aí, né? E o cara tem um certificado e não sabe agir na prática, sabe? Nem teoria tem. É isso aí. A gente vê isso no mercado profissional hoje. Pessoas que se diz profissionais por titulação, que não sabem fazer nada. Mas o diploma é a última coisa que alguém vai te perguntar. Você estudou? Porque É só primeiro das coisas você tem passar que apresentar competências, habilidades que alguém possa avaliar em você, né? uma comprovação, é só como se fosse protocolos, digamos assim, um certificado de diploma ali, né? É um protocolo, é um protocolo. É, infelizmente, no mercado tem tantos aí que estão vendendo apenas diplomas também, né? Mas não é o nosso caso aqui. Aqui a gente tem um compromisso com a sociedade. Temos um compromisso, né, com o aprendizado. A gente não está de brincadeira aqui. E queremos transformar você num profissional competente, de destaque e que tem preocupação com a sociedade, o meio ambiente e tudo, né? A gente vê médicos formados hoje que nem sequer sabe fazer nada, nem tirar a temperatura do cidadão. Você vai ao consultório médico deles, tô nem aí para você, nem sequer chegam próximo a tocar você e saber o que você está sentindo, não sei o quê. Só chega lá, só escreve não sei o que lá, como que fala mesmo? Eu entrego para você, vai lá, tome tal remédio e pronto, acabou. O pior é que eles vão dizer para você, olha, esse seu caso é complicado, hein? É pior que tudo. Então vai tomar tal remédio. E aí? Paracetamol. Não é isso? Fala aí, José Roberto. E outros também, acredito. Infelizmente é isso, né? Boa Fala noite, aí. professor. Boa noite a todos. Boa noite, tudo Professor, bem? no meu caso, ainda não comecei a pesquisa porque ainda não sabia realmente do que como é que a gente ia começar a fazer, né, esse trabalho. Mas eu fiz Certo. assim uma pesquisa só mais básica, até para ver o significado das transculturalidades que o senhor menciona no trabalho. Perfeito. Aí, sobre isso, eu tenho essa dúvida básica. A transculturalidade está relacionada com as transformações ocorridas na junção de duas culturas distintas, ou ela está Uhum. relacionada a identificar as semelhanças e diferenças relacionadas a cada cultura? Qual seria o significado mesmo de transculturalidade? Então, a transculturalidade nesse momento é o quê? A gente vê isso no meio do trabalho, certo? Sim. Principalmente nas empresas multinacionais, que trabalham com diversos países ao mesmo tempo, sendo que as decisões são tomadas numa central só, ok? E Certo. aí, naquele momento, então, o que você tem que fazer? Você tem que atender a todas as culturas. Eu vou pegar um exemplo. Nós temos a Shell, que é uma empresa multinacional que tem, né, representações na Índia, na África, no Oceano Pacífico, em todo qualquer lugar do mundo, produzindo o quê? O petróleo, explorando o petróleo, certo? Em plataformas e isso tudo. E trabalha numa plataforma, por exemplo, você pode ver um engenheiro que é digamos, indiano, digamos, né? É um engenheiro que é brasileiro, certo? Porque cada um tem uma competência especificamente, porém precisam trabalhar em conjunto. E isso gera, na maioria das vezes, alguns conflitos culturais, de entendimentos, de comunicação, Idioma, né? de valores, né? Então, na área de logística, nós temos isso também.
você se imagina num outro país onde você está dirigindo, onde você tem que ter a consciência do Código Internacional de Trânsito. Maravilha, ok. Mas aí você se imagina um condutor de caminhão que atravessa, que vai de uma fronteira para outra. É a transculturalidade. Você saiu do Brasil indo para Paraguai ou para Uruguai ou para Argentina, mais próximo aqui. Então você saiu da sua fronteira, onde você tem todo o domínio, toda a segurança de que você possa fazer, aí você entra, passa da sua fronteira, entra em outro país. O que você vai fazer? Você vai se adaptar à cultura daquele país, porque você não está mais no Brasil. Você é obrigado a seguir as regras, tanto de trânsito, tanto quanto de comunicação, que prevalece naquele país. Então, a logística nos leva finalmente a esse ponto, onde você sai de um estado para outro. Existe uma cultura totalmente diferente de um para outro. Certo. Você entendeu? Então, Entendi. Exatamente. Então, é isso que você precisa observar e ver quais desafios isso traz para as pessoas, para você poder, então, identificar um problema. Tá certo? Certo, tá certo. Ok. Ok, obrigado, professor. Por nada. Ô, Clécio, você levantou a mão de novo. Fala aí. Até 2 vezes também. Ah, tudo bem. Um exemplo de transculturalidade, né? Vai ser o meu caso, né? Eu estou imigrando aí também para outro país e eu estou já estudando faz tempo essas adaptações. Então, é interessante por isso aí. Maravilha. Então, A é isso Europa. exatamente, né? É isso que a gente observa no caso, né? Mas aqui dentro do Brasil mesmo, nós temos isso. Você sai, por exemplo, do sul para norte, é diferente. Quando você atravessa um estado para outro, você vê que as pessoas em determinado estado são muito bem educadas, dentro do trânsito, seguem as normas tranquilamente, enquanto outros estão nem aí. Né? E aí, então, isso gera complexidades, né, em diversas formas possíveis, que atrapalham o trabalho desse profissional da área de logística. Então, é isso que a gente tem no caso. Né? Até a forma das pessoas, o comportamento das pessoas, principalmente, né? Eu estou dando exemplo aqui no trânsito, mas aí a gente vê no dia a dia, até nas compras, o que isso traz, que dificuldade isso traz no caso, né? Então a gente tem que ver como a gente deve padronizar as linguagens comerciais, criar um código, por exemplo, de comportamentos que possam definir, né, que tipo de comportamento você deve adotar no caso em que você esteja em comunicação ou no caso você quer despachar um determinado produto para uma determinada comunidade que é diferente uma do outro. Então, existem vários aspectos que a gente pode observar, mas é necessário que vocês façam pesquisas, porque vocês estão, nesse momento, evitando de fazer a pesquisa. Tá? Eu estou achando que é isso o problema de vocês. Entra na internet, pesquisem. E olha, hoje a gente tem até o chat GPT. Usem isso. Abusem dessa ferramenta. Verifiquem aí. O chat GPT pode dizer a vocês, olha, ó, quais são os índices de acidente, quais são os fatores transculturais na área de gestão da cadeia de logística. Procura aí. Gente, tem que fazer pesquisa. A gente não pode partir apenas da imaginação, da intuição, ok? Aqui a gente está usando a ciência porque nós estamos na academia, ok? Então,
Usem essas ferramentas. O ChatGPT pode ainda trazer informações melhores para vocês nesse aspecto, coisas que vocês talvez não conseguem imaginar nesse momento, ok? Então, é só colocar a fonte da informação. Onde é que você está trazendo? Onde você viu isso? É necessário que vocês façam isso. Então, olha, procurem pesquisar, tá? Isso é muito importante, que é uma característica hoje que as empresas querem de seus profissionais. Porque para você construir uma solução que seja inteligível, é necessário que pesquise realmente, para que você tenha o domínio, todos os aspectos possíveis do problema que você está desenvolvendo. Então, ficou claro hoje de que o que nós precisamos nesse momento entregar, que seria o relatório do circuito final, certo? E o que será esse relatório do circuito final? É, nesse caso, a definição do problema, a justificativa do problema ou a relevância do problema. E aí a gente parte para a construção da solução. E aí, então, se tem que primeiro comprovar as causas do problema. E dali, então, que você vai pegar uma determinada causa, aí você está fazendo análise de causa a efeito, certo? E daí, então, a gente vai ver, dentro dessa construção da solução, vai ser necessário que a gente faça uma prototipação e aplicação dessa solução, validando a solução. E isso, essa parte da validação, nós só vamos fazer no próximo semestre, onde cada um vai evoluir para Apex 3 ou Apex 4. Então, nós estamos apenas na fase do planejamento. Então, vamos identificar o problema, criar a conexão do problema com o tema principal, e daí buscar as causas do problema para realmente justificar também o problema e a relevância desse problema, tudo por meio de pesquisas. Tá? Então, o que nós temos que fazer nesse momento é partir em busca de informações, de dados que comprovem que realmente esse problema que nós estamos escolhendo nesse momento em tratar tem alguma relevância. Tá bom? Então, busquem isso. Eu posso perguntar ao ChatGPT. ChatGPT, me informe aqui. Quais os principais impactos da transculturalidade na cadeia de suprimentos e logística? Aí vai construir e trazer para você. Cabe a você agora ler aquilo ali. Não me entregando. Não, você tem que ler, apurar isso daí que ele está te entregando. Porque nesse momento, talvez você não está sabendo como partir da observação disso. Certo? Pesquisas vão te mostrar. Você tem que partir. Tá tudo bem, eu pensei em tal coisa, mas qual observação? Tá? Então, não se trata apenas de imaginações, no caso. Gente, tem que partir para pesquisa e busquem fazer isso daí. Tudo bem? Tudo certo? Eu posso considerar que nessa oficina de hoje ficou tudo certo, tudo definido e que na próxima já vocês vão poder trazer para mim, né, um breve relatório onde consta o problema, né? Eu não estou dizendo para vocês já apresentarem nem entregarem, tá? Mas pelo menos um breve relatório onde o problema está definido, a relevância do problema aparecendo, ok? Eu vou até colocar aqui. Deixa eu entrar no chat aqui. E definir o problema
e relevância do problema deixa eu ver aqui. Relevância do problema, justificativa do problema. Então, inicialmente, justificativa do problema. Definir a solução. Ok? Então, para o próximo já vai ser necessário a entrega do próximo daqui a 15 dias, né? Deixa eu colocar. Ok? Então, entregas da próxima oficina. Definir o problema, relevância do problema, justificativa do problema e definir a solução. Tá? Em breve relatório, nem que seja de uma página só. Tragam isso com esses principais tópicos. Ok? Sendo que a justificativa, a relevância precisa de dados. A justificativa também de dados. Ok? Informações. Tá? E aí, validando isso, a gente vai começar a estruturar a solução. Tudo bem? Então, eu considero que para hoje foi tudo que a gente precisava para dar continuidade ao nosso trabalho. Se tiver mais alguma pergunta, eu postei aqui no chat, né? Tudo que precisa ser entregue, tá bom? Então, verifique aí e vamos para o próximo encontro, tá? Alguma pergunta? Dúvida? Algo que eu preciso esclarecer ainda? Ah, você já resumiu tudo aí já? Maravilha. Problema, a relevância do problema, justificá-lo, o problema que a gente vai levantar, Certo. e também tem Então, uma solução, né, para definir esse problema. tá bem. Mesmo que Então, hoje, o Clash, eu tive que me concentrar muito para poder ouvir bem seu, como que fala? Sua comunicação, porque seu microfone hoje está com uma voz aguda. E aí ficou um pouco agudo, complicado. É, mas tudo bem, deu para entender, tá? Então, gente, eu agradeço a todos e espero poder revê-los no próximo encontro, né? Para a gente dar continuidade. Deixa eu ver aqui. Talvez seja necessário fazer aquela apresentação. Não sei hoje o que está acontecendo aqui. Bom, queria tanto. Ok, eu estou com um problema técnico aqui.
que na verdade eu queria tirar uma foto que a gente costuma ficar como que fala? Isso. Mas aí, os que estão com a câmera ligados, por favor, vamos tirar aquela foto final. Os que puderem ligar as câmeras também. E aí, Monique, ficou tudo claro para você? Queria saber antes. Deu para entender melhor hoje. Que maravilha. Então, qualquer coisa, eu estou aqui, tá bom? Tá bom, obrigada, professor. Por nada. Não precisa brigar, não. Então, vamos lá, tirar aquela foto. Show de bola. Eu vou postar isso para vocês. Já postei algumas aqui, né? Mas eu vou botar no grupo também do WhatsApp. E agradeço imensamente a presença de todos vocês. Uma boa noite, um bom descanso e até a próxima. Boa noite. Boa noite Boa a noite. todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, até mais. Até. Então, vou aqui parar o vídeo e tentar encerrar a reunião de hoje.